e passo a palavra para a professora doutora Thais Amaroso Pascoal, doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, com ênfase em processo civil, professora aqui da Universidade Positivo, que fará uma exposição de até 20 minutos sobre o Covid-19 e a gestão dos casos judiciais, a prática compartilhada e dialogada de atos como proposta para o tratamento adequado de conflitos em tempos de pandemia. Professora, é uma honra tê-la aqui. A palavra é toda sua. Obrigada, Alan. Eu é que agradeço. Muito feliz de te encontrar aqui também, né? Alan foi meu aluno. Muito bom quando nós podemos rever os nossos alunos queridos também. Eu cumprimento e agradeço o convite muito carinhoso, muito gentil que me foi feito pela professora Glenda, pelo professor André, e parabenizo por esse evento. Com temáticas incríveis, com uma preocupação muito grande para questões atuais, com uma participação adequada, preocupada aí com uma igualdade de gênero, coisa que nós não temos visto em muitos eventos. Então, é muito importante destacar essa preocupação, essa delicadeza dos organizadores nesse evento tão legal. Cumprimento os amigos palestrantes e parabenizo pelas palestras que proferiram, professor Pablo, professor Alexandre, professora Karen, e cumprimento todos os alunos e as alunas que estão aqui nos assistindo. É muito bom poder passar essas horinhas com vocês, né? Preferíamos estar pessoalmente para a gente poder se abraçar no final, mas que bom que ao menos assim a gente consegue se encontrar. Bom, eu sou a pessoa estrangeira aqui nesse evento, né, de civilistas, sou a processualista, né, e gentilmente os meus queridos amigos André e Glenda me convidaram para ainda assim ter a alegria de estar aqui dialogando com vocês. Eu fico muito feliz porque a interdisciplinariedade é fundamental e o processo civil não existe sem o direito material, né? Embora alguns processualistas entendam diferentemente disso e acabem valorizando muito mais o processo, nós sabemos que o processo só existe em função do direito material. Então, eu gosto muito de participar desses eventos em que nós podemos dialogar e pensar conjuntamente, também com o olhar do direito material, sobre ferramentas que possam contribuir para uma prestação jurisdicional mais adequada e, por fim, uma tutela, uma proteção adequada dos direitos, que é isso que todos nós queremos, né? E nós estamos aí diante de uma situação muito delicada, uma pandemia, todos os amigos já falaram disso, né, que acaba trazendo uma série de impactos em uma série de questões, inclusive, como não poderia deixar de ser, no Poder Judiciário, né? O CNJ tem um observatório nacional sobre questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão, em que há um BI que é alimentado constantemente pelos tribunais, e agora, em razão da pandemia, houve uma destinação específica de um espaço nesse painel para a coleta de dados relativos às ações do Covid. Isso fica disponível no site do CNJ. Hoje, eu acabei de entrar, né, para ver como que estava a situação hoje, nós temos registrados 94 mil ações judiciais em razão do Covid. 50 mil, mais ou menos, relativas à questão do auxílio emergencial e outras 40 mil e alguma coisa relativas a questões gerais da Covid. Não há uma forma muito fácil de se compreender exatamente o número de cada uma dessas ações. E aqui já fica uma primeira crítica a esses dados, né? E vocês vão entender que essa crítica tem relação com a ferramenta de que eu vou falar aqui. Mas isso já impacta muito. E impacta num judiciário que tem uma das maiores taxas de congestionamento do mundo. O que é a taxa de congestionamento? É a diferença entre os processos que entram e os processos que saem do judiciário anualmente. A taxa de congestionamento no Brasil é acima de 70%, realmente uma das maiores do mundo. Os professores Kanayama e Tomil, da Universidade Federal do Paraná, no seu núcleo de pesquisa, fizeram uma pesquisa muito interessante com dados e descobriram que nós precisaríamos fechar o ingresso, fechar as portas do judiciário para ingressos de novos casos por 4 anos para conseguirmos resolver o problema de excesso no judiciário. Sabemos que isso não vai acontecer. Essa pesquisa foi feita há 10 anos atrás, mas o relatório Justiça em Números do CNJ do ano passado mostra algo semelhante.
em torno de 2 anos e meio a 3 anos para nós conseguirmos resolver o problema de volume de processos no judiciário. E o próprio relatório Justiça em Números, que nos dá uma série de dados interessantíssimos para nós pensarmos a política judiciária, nos mostra inúmeros casos, um número elevadíssimo de casos, em especial em primeiro grau de jurisdição. Muita gente acha que o problema do judiciário está nos recursos, né? Quando veio o CPC de 2015, exaltaram o fim dos embargos infringentes, que nem eram assim um grande problema, o fim do agravo retido, que realmente era inútil, mas de fato o problema de excesso de processos no Brasil está em primeiro grau. Então nós temos que pensar em ferramentas para a gestão de casos. O Poder Judiciário hoje tem que se preocupar com a gestão adequada desses casos, porque a solução pulverizada de casos e essa forma de julgar que o judiciário tem no Brasil, como cada juiz sendo uma ilha, cada tribunal sendo uma ilha, julgando separadamente, isoladamente causas, não vai nos levar a nenhuma solução para essa questão da gestão, que tem a ver diretamente com a eficiência. Então, temos aí um judiciário que precisa assumir essa função voltada à gestão de casos, mas também precisa se compreender como um grande espaço de deliberação e diálogo. O professor Dinamarco, né, já dizia há muitos anos, no seu clássico Instrumentalidade do Processo, que o processo é um microcosmos do Estado Democrático de Direito. Nós temos que entender o processo como um espaço de deliberação, e essas duas conceituações, essas duas novas formas de enxergar o judiciário como gestor e como espaço de diálogo pode nos auxiliar a isso, não é? Agora, uma coisa é certa, né? Nós não temos que partir da premissa de que tudo tem que chegar no judiciário, né? A professora Karen trouxe algumas questões muito interessantes, destacando o papel da ANS, né? Agências reguladoras que cumprem o seu papel evitam a judicialização, e há muitas outras formas de nós evitarmos a judicialização. O primeiro foco tem que ser esse, seja porque, de fato, o judiciário não vai dar conta de tudo isso, seja porque algumas questões, em especial aquelas que são afetas a políticas públicas, não devem, de fato, chegar no judiciário, se chegam, só podem ser decididas de uma maneira interinstitucional. O judiciário não pode começar a se imiscuir nessas questões. Para aquelas questões que inevitavelmente chegam no judiciário, e temos aí 94 mil ações até o momento, só em decorrência do Covid, nós precisamos valorizar os meios consensuais de solução desses conflitos. Então, muitas dessas questões, inclusive, principalmente contratuais, que têm chegado no judiciário, serão muito melhor resolvidas pela via consensual. Tivemos uma decisão recente do TJ de São Paulo, muito interessante, relativa a uma revisão de contrato de locação, em que o julgador destacou isso. Ele, olha, não tem como mexer num pontozinho da cadeia produtiva sem afetar toda a cadeia. E é muito melhor que os sujeitos que integram essa relação possam resolver o seu problema consensualmente. Mas também sabemos que isso não resolve. E aí, todos os casos. E aí, para as situações que chegam no judiciário e acabam tendo que ser resolvidas por meio de decisão do judiciário, é que nós precisamos pensar em ferramentas que possibilitem a gestão adequada desses 94 mil casos. Porque não dá para o juiz lá de São Paulo decidir a revisão dos contratos de uma forma diferente da que o juiz de Curitiba decide. Não dá para nós valorizarmos e incentivarmos o tratamento pulverizado dessas questões. Seja porque isso atenta contra a eficiência, seja porque isso é anti-isonômico, seja porque isso, inclusive, incentiva a judicialização. E nós temos, no Código de Processo Civil de 2015, uma ferramenta muito importante, para além de várias outras, mas uma em especial muito interessante, que tem sido deixada um pouquinho de lado, agora as pessoas têm descoberto um pouco mais a existência dela, que é a ferramenta da cooperação judiciária nacional, que aparece nos artigos 67 a 69 do CPC. A ideia é que os juízes cooperem entre si. O professor Alexandre falou em cooperação, em solidariedade, né? Essa questão é importantíssima. E a cooperação judiciária nacional tem a ver com isso. A ideia de que haja cooperação entre juízes, não só no âmbito interno do processo, entre os sujeitos processuais, de forma a colaborar com a prestação jurisdicional, mas, em especial, no âmbito externo,
para que os juízes dialoguem e os juízes possam realizar a prática compartilhada de atos. Nós temos ali no artigo 67 uma série de ferramentas cooperativas. Por exemplo, um pedido de auxílio direto, que pode ser formulado por qualquer juiz para pedir ajuda para a produção de uma prova, para a realização de um ato de comunicação processual. Há possibilidades de formas mais simplificadas de cooperação. A ideia aqui é deixarmos um pouco de lado as fatídicas cartas precatórias, né, burocráticas e que muito mais atrapalham do que ajudam. É a possibilidade de um juiz pedir um auxílio para outro de forma muito mais facilitada. Mas eu quero focar com vocês, em especial, em uma dessas ferramentas, que é a ferramenta da concertação de atos, e que está lá no artigo 69, parágrafo 2º do CPC. O que é concertar atos? Né? Eu participei de uma palestra outro dia na Escola da Magistratura com o querido professor Cleiton Maranhão, e o professor Cleiton trouxe no final da minha palestra uma fala muito bonita a respeito disso. Ele disse: nossa, você ficou falando em concertar com C, e eu fiquei aqui pensando num concerto musical, fiquei pensando numa harmonização, um com o piano, o outro com o violino, e a ideia é essa mesmo, né? Que os juízes possam concertar para a prática compartilhada de atos processuais. O que isso significa, não é? Significa que quando nós tivermos, por exemplo, 10 ações tramitando em juízos diferentes, em que haja a necessidade de se intimar ou de se citar um único réu, nós não precisamos enviar 10 cartas de citação. Nós possamos praticar um único ato citatório de forma compartilhada entre todos esses juízos, para a realização de uma única citação para esse réu, que é réu em todas essas demandas. Isso pode alcançar a prática de atos executivos, por exemplo, viabilizando o cumprimento mais facilitado de obrigações. Então, nós podemos ter a possibilidade de concertação de atos que permitam a prática mais objetiva desses atos, mais facilitada desses atos. Mas, em especial, olhando para os casos da pandemia, e olhando principalmente para os casos que geram impactos no direito dos contratos, eu quero destacar com vocês 2 hipóteses de concertação de atos que estão lá no parágrafo 2º. A hipótese de concertação de atos para centralização de casos repetitivos e também para a produção de prova comum. Qual que é a ideia, né? Nós temos aí nesse número elevadíssimo de ações, e o painel do CNJ, embora seja um pouco desatento à temática correta das ações, nos mostra algumas dessas temáticas, e ali nós podemos ver que há questões contratuais, há questões afetas a seguros, a direito à saúde, que estão tramitando de forma muito isolada em todos os tribunais do país e decididas também de forma isolada. A ideia de utilizar a concertação de atos nessas situações viabiliza que esses juízes possam ou dialogar a respeito dessas questões, com o estabelecimento de espaços de deliberação que eles mesmos podem criar para isso, ou, quando muito até mesmo, a reunião de casos para julgamento de uma questão de fato ou de direito comum que seja repetitiva em todos esses casos, evitando, assim, decisões pulverizadas. Nessas situações, os próprios juízes que possuem ações em comum poderão combinar a criação desses espaços de deliberação para a prática desses atos compartilhados. Agora, também existe a possibilidade de o próprio CNJ auxiliar os juízes ou os próprios tribunais auxiliar os juízes na adoção dessas medidas. O que é possível acontecer, né? O CNJ criou ferramentas cooperativas lá em 2011, antes mesmo disso vir para o CPC de 2015. Lá em 2011, ele criou uma recomendação, a recomendação 38, que já trouxe a previsão de uma série de atos cooperativos, que inclusive acabaram sendo depois incorporados no CPC de 2015, e criando órgãos no âmbito de cada tribunal que auxiliariam, serviriam ao auxílio, a prestar o auxílio aos juízes que queiram
realizar a prática compartilhada de atos. Esses órgãos são núcleos de cooperação, no âmbito dos tribunais, e juízes de cooperação. Se nós entrarmos no espaço da rede de cooperação do CNJ, lá nós encontraremos, inclusive, o nome, às vezes até o telefone desses juízes, para que eles possam ser mobilizados sempre que haja necessidade de prática compartilhada dos atos. Então, se por um acaso os juízos não se entenderem e não se mobilizarem para formarem esses espaços de deliberação ou mesmo possibilitarem a centralização desses casos comuns para a prolação de uma decisão única, eles podem acionar estes órgãos que já estão criados e já possuem pessoas designadas para essas funções para auxiliá-los na organização desses espaços, na chamada de outros juízos que eventualmente também tenham essas ações e essas questões para resolver e assim possibilitar essa prática cooperativa, inclusive em âmbito nacional, quando nós tivermos aí questões que apareçam em processos em âmbito nacional. Esses órgãos todos foram criados desde 2011 e ainda existem. Quando eu fiz, estava terminando, né, fazendo a minha tese de doutorado sobre esse tema, eu entrei em contato com todos esses juízes, mandei e-mail para eles, me identifiquei, falei, olha, sou doutorando, estou aqui fazendo a minha pesquisa, eu gostaria que vocês me dissessem, respondessem algumas perguntas, mandei um questionário, basicamente para saber, e aí, tem acontecido a prática desses atos? Vocês acham que isso é adequado? Tem funcionado? Que tipo de ato concertado tem sido praticado, né? Muitos responderam que não exerciam mais essa função, e aí eu notei que o site do CNJ estava desatualizado nesse ponto. Outros trouxeram a informação de que acham muito legal a ferramenta, mas ela não estava ocorrendo, não haviam sido ainda mobilizados a atuar nesses casos, e outros, um especial respondeu, achei bem curiosa essa resposta, que achava a ferramenta super interessante e que ela estava sendo muito bem utilizada para facilitação de cartas precatórias, né? Aí eu pensei, meu Deus, será que eu conto para ele, né, que não é para isso que essa ferramenta foi criada, é justamente para abolir a carta precatória de vez, né? Tudo isso para mostrar que essas ferramentas não têm sido utilizadas, né? Uma outra ferramenta muito legal que pode ser extraída daí é a possibilidade de compartilhamento de atos para a produção de prova comum quando houver questão de fato repetitiva. Porque em muitas dessas ações, desse elevadíssimo número de ações, em especial aquelas que são afetas ao direito dos contratos, tem questões de fato que se repetem e que muitas vezes vão exigir uma prova também repetitiva, o que também atenta contra a eficiência e contra a razoável duração do processo. Existe a possibilidade, então, de se possibilitar a instauração de um incidente para a prática concertada de atos voltados à produção única, uma única vez, da prova desta questão ou deste fato repetitivo. Nesse caso, todas as ações em que essa questão de fato apareça permanecerão suspensas e, então, o fato vai ser objeto de prova uma única vez, com possibilitação de contraditório, e depois essa prova já produzida retorna para esses casos, onde, então, vai receber a devida valoração e o julgamento por cada um destes juízos, sem perder de vista também a possibilidade de, além da concertação para produção comum dessa prova, possibilitarmos também aquela outra ideia de espaço de deliberação em que os juízes possam dialogar sobre a valoração dessa prova, a valoração que já se encontra no espaço decisório, né? A valoração já integra a decisão, mas possibilita um diálogo a respeito também dessa valoração, o diálogo que vai favorecer a construção de uma melhor decisão, de uma decisão mais robusta, de uma decisão mais adequada, mas também vai evitar posturas anti-isonômicas, valorações diversas para essa prova, né? Eu falava outro dia sobre essa questão numa aula de pós-graduação, e aí um aluno que atuava em direito do trabalho ficou atento, né, à fala, porque ele disse que ele tem muitas questões envolvendo a dificuldade de produção de uma mesma prova no âmbito trabalhista e previdenciário, mais especificamente em ações que tenham por objeto acidentes de trabalho, perda de capacidade.
Daí ele disse, olha, professora, quando eu entro lá com a ação na justiça comum, que é a justiça competente para isso, alegando, trazendo a perda da capacidade, é produzida uma perícia em que se constata a perda da capacidade e se fixa, então, o valor da indenização. Depois, lá no âmbito previdenciário, quando eu ingresso com a ação contra o INSS para conseguir o benefício, uma outra prova é produzida e se entende que não houve perda da capacidade. E aí você vai explicar como isso para o seu cliente, né? Um mesmo fato provado de um jeito num espaço, num juízo, e de outro em outro juízo. Daí ele me perguntou, será que é possível consertar atos para a produção única dessa prova? Eu disse, sim, não há problema nenhum. Inclusive, a competência não é um problema, porque o parágrafo 3º do artigo 67 autoriza a prática cooperada de atos entre juízos de competência diversa, inclusive competência absoluta diversa. É claro que nós temos que tomar cuidado aí com mudanças de competência para decisão. Então, eventualmente, havendo a necessidade de mudança de competência que altere essa competência para a decisão do caso, aí temos que ter um pouco mais de cuidado, mas para a produção da prova não há problema nenhum em se produzir essa prova uma única vez com participação de todos os sujeitos interessados nessa prova, inclusive o INSS. Por que o INSS não pode participar de uma prova produzida na Justiça Comum? Não vejo impedimento nenhum a isso. A ideia aqui, então, já me encaminhando para o final, diante do meu tempo que está se esgotando, o tempo voa, é mostrar que nós temos que olhar para esse volume de casos e dar ao Poder Judiciário ferramentas para que ele possa gerir adequadamente, evitando crise de eficiência e decisões anti-isonômicas. Mesmas questões de fato e de direito que se repetem em várias ações, em milhares de ações em âmbito nacional, tem que ter um mínimo tratamento conjunto, um mínimo tratamento unificado, ainda que seja, ao menos, por meio da criação de espaços compartilhados em que os juízes possam dialogar a respeito daquelas questões que estão sendo trazidas nessas demandas, né? Nessa mesma aula depois, até esse aluno acabou me levando depois para trocar uma ideia num grupo de direito do trabalho que eles têm justamente para a gente tentar pensar nessas questões, e aí veio a pergunta do milhão, né? Mas, professora, como que eu faço para o juiz aceitar isso, né? Olha, o não nós já temos essa dificuldade, isso é uma mudança cultural, né? Alguns de vocês devem estar pensando, meu Deus, que doida, imagina que os juízes vão fazer isso, né? Que ela está querendo que faça. Realmente é difícil, realmente não vai ser fácil. É muito mais fácil fazer de forma isolada, de forma pulverizada. Vai lá, julga a sua açãozinha e pronto, acaba-se ali o problema. Mas nós temos que tentar, e nós estamos na academia. A academia é o lugar da ousadia. A academia é o lugar onde nós temos que dar, criar, incentivar ferramentas adequadas a uma prestação jurisdicional adequada. Então, precisamos pedir, precisamos fundamentar esses pedidos, demonstrar ao judiciário que existem essas possibilidades, produzir academicamente para que possamos criar aí uma nova cultura, mostrar que a forma de decidir, a forma de tratamento de casos não está funcionando, não está dando certo. Não adianta criar ferramentas tecnológicas, claro que isso ajuda, mas não adianta criar esse tipo de ferramenta, não adianta ficar colocando a inteligência artificial, né, para uma série de decisões, se nós não olharmos para aqueles casos que exigem um olhar atento e diferenciado, mas que são repetitivos e também são decididos de forma pulverizada. Precisamos pensar em novas ferramentas e me parece que a forma cooperativa de prática de atos, em especial concertados, a concertação, pode contribuir muito para isso. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, foi um grande prazer passar aqui essa manhã com vocês e me coloco à disposição para os debates e para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada. Eu agradeço e parabenizo a professora Thais pela brilhante exposição. Gostaria de externar o agradecimento e a honra que foi ter e acompanhar todas as exposições do presente painel e convido a professora Glenda Goldin para dar encerramento ao painel. Bom, que honra estar presente de pessoas que eu gosto tanto e trouxeram tantas coisas instigantes. Que maravilha esse painel, foi muito bom. Vou ficar pensando, né, que eu queria, antes de mais nada,
como a gente ainda tem alguns minutos, apesar de não terem sido colocadas algumas perguntas no chat, eu não sei se os ouvintes, os participantes teriam alguma indagação, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fica aberto aí, a gente pode colocar alguns minutos, né, para poder ter aqui, né, um certo diálogo dessas falas tão brilhantes que nós tivemos. Eu não sei se alguém teria aí alguma indagação. Acho que tem alguma coisa. Professor Schumann, né, sempre tão querido. O professor Schumann e a professora Ana Finger, né, eu brinquei que a professora Ana Finger, tinham 94 participantes, a professora Ana Finger ali sofrendo um bullying pela participação da administrativista, né. Bem, se não tiverem perguntas, daremos por encerrado, né? Eu queria agradecer imensamente as falas de todos, foram muito bem elaboradas, muito bem atualizadas. Eu acho que a gente teve ótimas contribuições e principalmente trazer essas indagações para que a gente possa despertar e pensar os novos contratos, pensar essa judicialização, né? Eu achei muito interessante esses questionamentos que são colocados, eu gosto muito, acho que a gente precisa realmente repensar o nosso direito, né? O nosso direito contratual. Todos os temas possuíram situações comuns que eu achei interessante, uma linha de colocação não só sobre a pandemia, mas uma questão que a gente sempre discute muito, né? No nosso grupo de pesquisa da Universidade Positivo, que é encabeçado pelo professor André Arte, que é a questão das condições socioeconômicas que impactam no contrato. Então, foi muito prazeroso estar aqui com vocês, eu achei muito interessante, agradeço muito a presença de todos que disponibilizaram um pouco do seu tempo para nos agraciar com falas tão importantes e que foram tão boas. Também agradeço a presença de todos os participantes, que são os ouvintes. É muito, muito bom estar aqui com vocês, muito bom ver essa participação, essa aderência. E gostaria de também, né, convidá-los para participarem do evento que continuará no período da tarde. No período da tarde, teremos algumas falas que são de participantes que estão apresentando, que vão apresentar os trabalhos que estão fazendo, as suas pesquisas, e também teremos a continuidade no período da noite e no período da manhã, até amanhã. Então, fica o convite para que todos permaneçam aqui, vai ser o mesmo link, né? Então, que todos permaneçam para que a gente possa aí dar continuidade a esse evento com a participação de todos que estão presentes e com essas falas que espero que continue aí com seu brilhantismo. Então, encerro aqui, né, esse período da manhã, né, damos por encerradas, agradecendo a todos e a todas que participaram. Muito obrigada pelas falas, muito obrigada pela participação. Até.